Atos capítulo 1, verso 8. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, né? Em Atos capítulo 1, verso 8, nós vamos ler aqui, ó. A palavra do Senhor diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus, ele estava ali agora prestes a subir para o Pai. O Senhor Jesus estava agora prestes a ir para o Pai. E ele agora então convoca os teus discípulos, convoca agora aqueles discípulos a qual o havia seguido, o havia acompanhado durante a sua trajetória, durante o seu ministério. Mas agora o Senhor Jesus, ele está agora prestes a subir para estar com o Pai. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele diz, olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revertidos de poder. E aqui no livro de Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Escuta o que eu vou dizer para você aqui, queridos. O Espírito Santo é uma coisa. Aliás, perdão, o poder do Espírito Santo é uma coisa e a presença do Espírito Santo é outra coisa. Nós não podemos confundir a presença do Espírito Santo com o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é algo totalmente diferente da sua personalidade. E a pessoa do Espírito Santo é totalmente diferente do poder de Deus. Mas eu quero falar aqui nessa noite sobre esse texto que nós acabamos de ler aqui, porque é aqui dentro desse texto que nós vamos iniciar a nossa live. É dentro desse texto que nós vamos iniciar aqui uma mensagem profunda e revelada da parte de Deus para o seu coração. Olha, querido, o que eu vou falar aqui hoje, se você pegar no final as 3 chaves que eu vou te dar, eu quero dizer para você aonde você ministrar, aonde você pregar, aonde você estiver, a nuvem de glória, o poder, a presença da glória de Deus vai te acompanhar. Você pode ter certeza de uma coisa: o ambiente de glória vai acompanhar você, vai acompanhar teu ministério. O ambiente de glória vai acompanhar teu ministério. O que eu vou falar aqui é muito, 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 muito forte e muito importante. Queridos, o que eu quero mostrar para você nesse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é que Jesus ele diz para os seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu disse para você que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é uma coisa, e o poder do Espírito Santo é outra coisa. Mas escuta o que eu quero te dizer aqui. Eu quero dizer para você, mostrar para você aqui, que o Espírito Santo é ele que gera o ambiente para todo e qualquer milagre, para toda e qualquer manifestação na obra de Deus, para que os enfermos sejam curados, para que a palavra seja pregada com revelação, para que haja profecia, para que haja sinais, para que haja maravilhas. O ambiente de glória do Espírito Santo, ele precisa estar presente. Sem esse ambiente, nós não vamos ter resultado. Nós não vamos ver resultado. Sem o ambiente de glória do Espírito Santo, é impossível você ver milagre acontecer. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer aqui. Preste bastante atenção. Se você for analisar no Velho Testamento, todas as vezes que Deus manifestava a glória dele, lá o poder estava presente. Lá o poder estava manifestado. A Bíblia diz que Sansão, ele estava ali, ele foi enganado por Dalila. E a Bíblia diz que ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele quebrou aquelas cordas que estavam nas suas mãos. Quer dizer, ele só pôde quebrar as cordas, ele só pôde desfazer aquelas cordas por causa do poder do Espírito Santo que veio sobre ele. Eu te mostro um outro texto claro, são vários na Bíblia. Deus, todas as vezes que ele manifestou a glória,
Todas as vezes que ele realizou milagre, o poder de Deus estava presente. Sabe qual é a maior dificuldade hoje de nós vermos a glória de Deus se manifestar, de nós vermos o poder de Deus realizando algo sobrenatural no nosso meio? É porque justamente por isso, porque nós queremos ministrar sem o ambiente de glória. Nós queremos ministrar sem a nuvem da presença. Nós queremos ministrar sem o ambiente de glória que é gerado, produzido pelo próprio Espírito Santo. Nós não temos esse ambiente. E por isso os milagres não acontecem. Por isso o sobrenatural não acontece. E eu vou te explicar o porquê disso. Justamente porque nós não aprendemos, nós não entendemos que é debaixo da nuvem de glória, é debaixo da presença, é debaixo da atmosfera da glória de Deus, é que o cego vai enxergar, é que os paralíticos vão andar, é que o surdo vai ouvir, é que o poder de Deus vai ser derramado, o Espírito Santo vai ser derramado, é que a unção vai se manifestar, é debaixo do ambiente de glória. O ambiente de glória, ele é gerado pelo próprio Espírito de Deus. Sem o Espírito Santo, não existe ambiente de glória. O Espírito Santo, ele é o próprio ambiente da glória de Deus. O próprio ambiente da glória de Deus. Eu quero mostrar para você algo aqui na palavra. Eu quero ler aqui um outro texto e mostrar algo para você aqui, um padrão bíblico que está na Bíblia e muitos não entendem. Atos capítulo 7, versículo de número 55. Atos capítulo 7, versículo de número 55. Olha o que está escrito aqui, ó. Atos capítulo 7, versículo de número 55. Diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha para você ver. Estevão, ele olhando para o céu, ele fixando os olhos no céu. Mas antes disso, eu quero que você preste atenção no versículo, no início do versículo. Olha o que diz aqui o início do versículo. Diz assim, mas ele estando cheio do Espírito Santo. Ele estando cheio do Espírito Santo. Estevão só teve a capacidade de ver Jesus e de ver os céus abertos por causa da glória de Deus que estava sobre ele. Por causa do Espírito de Deus que estava sobre ele. O Espírito Santo abriu a visão de Estevão e fez com que ele visse, fez com que ele contemplasse a Jesus. Fez com que ele visse a glória de Deus e visse o Senhor Jesus assentado à sua direita. Mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Quando a palavra de Deus fala cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus não está dizendo para você se encher da pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Não tem como você se encher dele, você se enche do poder dele. É do poder dele que você precisa. O Espírito Santo, ele está em você. O Espírito Santo, ele mora em você. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo, ele veio fazer residência, morada em você. Ele não afasta, ele não vai embora. Não. E ele também não aumenta e nem diminui. Não. Pelo contrário, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele não está dizendo que você tem que se encher do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Ele está falando que você precisa se encher da virtude, do poder do Espírito Santo. É desse poder que você precisa se revestir, se encher, se preencher. Eu quero dizer para você, eu mostro para você claramente na Bíblia, lá no livro de Números, a Bíblia diz que Moisés escolhe 70 homens para o ajudar na obra que estava pesada, pela ordenação, pelo um aconselhamento do seu sogro Jetro. A Bíblia diz que ele reúne os 70 e Deus ele tira do espírito que estava em Moisés e transfere e coloca nos 70. Quando Deus tirou o espírito de Moisés, Deus tirou a virtude, o poder, a unção de Deus que estava sobre Moisés, que o capacitava para o ministério, que o habilitava para o ministério ao qual ele foi chamado, né?
ele então tirou daquela habilidade, daquela capacidade, daquela unção, aquele poder que estava sobre ele e transferiu e pôs sobre os 70. Ele tirou da unção. Todas as vezes que você vê falar espírito na Bíblia, fala, Paulo ele estava dizendo, a unção ela é chamada de espírito na Bíblia. A Bíblia diz que Deus tirou do espírito de Elias e pôs, deu porção dobrada do espírito de Elias para Eliseu. Estava falando da unção. Então, queridos, você precisa entender uma coisa. A presença do Espírito Santo é uma coisa e o poder do Espírito Santo é outra coisa. É debaixo do poder, que é a atmosfera de glória, é aí que acontecem os milagres. É aí que acontecem os sinais. É aí que acontecem os prodígios. É aí que aonde tudo pode acontecer. Batismo com o Espírito Santo, cura divina. Os pecadores vão se arrepender de seus pecados por causa do ambiente de glória. E quem gera um ambiente de glória? Não é o pastor, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz o ambiente da glória de Deus. É Ele. Ele é o próprio ambiente da glória de Deus. Então, querido, o que eu quero dizer para você nessa noite, daqui a pouco eu vou passar para você 4 chaves extraordinárias, 3, aliás, que se você executar essas chaves da forma que eu vou te ensinar aqui, eu quero dizer para você, se prepara para você sentir eletricidade percorrendo do teu corpo, todos os lados do teu corpo. Você se prepara para Deus abrir os teus olhos e você ver anjos. Se prepara para Deus abrir tua audição e você ouvir tanto som, mas tanto som, que você vai ficar pensando que você está doido. Você vai ouvir no mínimo sussurro, né, que forem feitos à sua volta, por causa da hipersensibilidade do Espírito. Você vai ser tomado pela hipersensibilidade do Espírito a tal ponto que você vai ter capacidade de identificar e discernir até os pensamentos das pessoas. Isso eu estou dizendo coisa aqui, eu estou falando sério, eu não estou brincando não. Eu estou falando sério. Mas tudo isso debaixo do ambiente da glória do Espírito Santo. E esse ambiente da glória é o próprio Espírito Santo. Esse ambiente ele pode ser gerado no seu quarto, esse ambiente ele pode ser gerado na igreja, esse ambiente ele pode ser gerado aonde você estiver, se você executar as 3 chaves que eu vou te dar aqui. As 3 chaves que eu vou te passar aqui daqui a pouco. Essas 3 chaves, se você executar elas, se você pegar elas e executar elas, praticar elas, você pode se preparar que o ambiente da glória de Deus, o Espírito Santo, ele vai visitar seu quarto, ele vai visitar a igreja onde você ministrar, aonde você pregar. A glória de Deus ela vai descer com muita força. Aí é onde vai haver os sinais e os prodígios. Se você executar as 3 chaves que eu vou te dar aqui, você pode gerar esse ambiente aí no teu quarto, onde você está agora me ouvindo, na sua sala onde você está me ouvindo, dentro do templo da igreja, em qualquer lugar. O ambiente de glória vai ser gerado por causa dessas 3 chaves que eu vou te passar agora. Então é debaixo do ambiente de glória que vai acontecer os sinais, que vai acontecer os prodígios, que vai acontecer os milagres, que vai acontecer as maravilhas. É debaixo do ambiente de glória do Espírito Santo. Eu vou passar para você daqui a pouco as 3 chaves. Mas eu quero ler aqui um outro texto para que você possa entender o que eu estou te dizendo. Eu vou ler aqui no livro de 2 Crônicas, preste bastante atenção. 2 Crônicas, capítulo de número 5. 2 Crônicas, capítulo de número 5. Eu vou ler aqui para você poder entender o que eu estou querendo te dizer. Meu Deus, eu já sinto a presença do Senhor aqui, muito forte mesmo, muito forte. Meu Deus, tremendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aqui no capítulo de número 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto, Asaf, Emã, Gedutom e os seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho,
vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúde e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocaram as trombetas. E quando eles uniformemente tocaram as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombeta e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Olha para você ver. Esse é um ambiente de glória que eu estou te dizendo. Aqui a Bíblia diz que o sacerdote, os levitas, eles uniformemente começaram a louvar, começaram a adorar, começaram a bendizer o nome do Senhor, ali num só propósito. E a Bíblia diz, a palavra de Deus vai dizer, que uma nuvem encheu a casa, a saber, a casa de Deus. Escuta o que eu vou te dizer aqui agora. Preste bastante atenção, porque a partir de agora, desse momento em diante, eu vou estar liberando aqui para você algo que vai estar, sinceramente, é algo muito forte. Então, olha, preste bastante atenção. Aqui está um dos primeiros segredos. A nuvem da presença, a nuvem da glória, ela não veio sozinha. Ela não veio sozinha. Ela não veio porque Deus decidiu trazer a nuvem de glória. Ela não veio porque Deus quis que viesse. Não. Quem gerou a nuvem de glória? Quem trouxe a nuvem de glória? Foi o sacerdote e os levitas. Se você prestar bastante atenção aqui, que antes dos levitas cantarem, antes deles se unirem numa só voz, num só propósito de adorar, de bendizer o nome do Senhor, a nuvem não veio. Mas quando eles se unem, quando eles se reúnem, e eles unem num só propósito, a nuvem da glória de Deus veio. A nuvem veio só por causa da união. A nuvem veio só por causa do louvor, da adoração dos sacerdotes, dos levitas. Quando eles se uniram para adorar o Senhor, então a nuvem da glória veio. A nuvem da presença de Deus, ela veio. Eu quero dizer para você, querido, essa nuvem, ela é real. Essa nuvem, ela é gerada na igreja, ainda que seja pequena, ainda que seja muito pouco, mas em cada culto essa nuvem está presente. Por causa da adoração, por causa da oração e por causa do louvor. Agora, pastor, então por que essa nuvem ela está presente e nós não vemos então o resultado dessa nuvem? É justamente porque nós não sabemos movimentar ela. É justamente porque nós não sabemos mover ela. Mas daqui a pouco eu vou te falar algo aqui que você vai ver. Escute o que eu estou querendo te dizer aqui. Então preste bastante atenção. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Eu te louvo, Espírito Santo. Eu te agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Preste bastante atenção para você ver. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Antes, querido, antes não tinha nuvem. Antes não tinha glória. Antes não tinha presença. Estava tudo normal. Mas quando eles começam a adorar, eles começam a louvar, eles começam a bendizer e a exaltar o nome do Senhor, a nuvem da glória de Deus enche a casa. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz aqui que a nuvem da glória de Deus enche a casa, a saber, a casa do Senhor, mas a Bíblia vai dizer aqui mais algo ainda. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, e o sacerdote, e não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Se você for prestar bastante atenção, você vai ver que no versículo de número 14, 13, a palavra de Deus vai dizer que a nuvem encheu a casa, a saber, a casa do Senhor. Mas até então, nada estava acontecendo. Mas depois, no versículo de número 14, diz, e não podiam os sacerdotes se manter de pé.
Por quê? Porque a glória encheu a casa. A glória de Deus encheu a casa. Agora não era só a nuvem, a glória de Deus. A glória de Deus é o que? O poder, a Shekinah de Deus. Primeiro eles geraram a nuvem. Presta bastante atenção. Primeiro eles produziram a nuvem. A primeira coisa que foi produzida, querido, não foi a glória, foi a nuvem. Né? A nuvem primeiro foi produzida. Escuta o que eu vou dizer para você. Aonde não existe, querido, nuvem só por conta própria. A nuvem, ela só vem por causa de um propósito, para se encher de água. Então o que acontece? Ali quando eles começaram a adorar, começaram a bendizer o nome do Senhor, uma nuvem foi formada. E essa nuvem ela foi se enchendo da glória de Deus. Né? E a casa então se encheu da nuvem, mas a glória de Deus estava presente. E a Bíblia diz que o sacerdote não podia se manter de pé para ministrar por causa da glória de Deus. Por causa da glória de Deus. Aleluia. É isso que Deus quer fazer, queridos. A glória de Deus quer descer na sua casa, a glória de Deus quer descer aí no teu quarto, aonde você estiver, querido, aonde você estiver ministrando. A glória de Deus vai descer, o poder de Deus vai vir se você executar as chaves que eu vou te passar daqui a pouco. Eu quero que você anote essas chaves, não deixe, anote elas e comece a praticá-las. E você vai ver que a nuvem da glória. Agora, nesse exato momento que eu estou ministrando aqui, eu sinto a presença do Senhor. O meu corpo inteiro agora, nesse exato momento, eu falo isso aqui diante de Deus. Eu estou sentindo correntes de eletricidade passando pelo meu corpo. Porque no exato momento que eu estou aqui, nesse momento que eu estou aqui, a nuvem da glória de Deus está presente. Por que você acha? Por isso que em todos os lugares que eu ministro, todos os lugares que eu prego, eu coloco louvor, eu coloco adoração. Uma das chaves para você invocar a glória é a adoração. Uma das chaves para você invocar a nuvem é a adoração. A adoração vai trazer a nuvem, a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Santo de Israel, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, você precisa aprender isso. A igreja, nós precisamos entender isso. Veja o padrão, querido. Todas as vezes que a glória de Deus se manifestou, o poder de Deus estava presente. Sem o poder de Deus presente, não acontece nada. E como, pastor, que eu atraio o poder? Daqui a pouco eu vou ensinar você as 3 chaves para que você chame não somente a presença, mas o poder de Deus também. Não só a presença, mas o poder de Deus também. A Bíblia diz no livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo 4. Ele disse, olha, de longe eu vi o Senhor, ele vinha, né? E ali da sua presença saía raios, resplendores, trovões. E ali estava o esconderijo da sua força, do seu poder. O poder de Deus ele está escondido dentro da presença de Deus. E eu vou mostrar para você aqui, queridos, que não é porque nós pegamos um padrão que foi nos ensinado, que aonde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, ali ele está presente. Negativo, querido. Negativo. Jesus ele só está presente aonde tem pessoas com fome, com sede dele. Nós falamos isso hoje na nossa escola de profetas, nós falamos sobre esse assunto. Nós falamos, o Senhor Jesus, ele chegou num determinado lugar e ele disse, Pai, graças eu te dou, Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequenininhos, porque foi do teu agrado fazer isso. Queridos, é com humildade, é com a reverência que você atrai o poder de Deus. O poder de Deus para vir, você precisa se quebrantar, você precisa entender. Eu aprendi uma coisa com um homem de Deus chamado pastor Leandro Spencer, que eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso. E um dia eu vi esse homem dizer isso, ele disse assim, olha, o poder de Deus ele precisa ser chamado, ele precisa ser invocado.
A presença você carrega 24 horas, mas o poder você precisa chamá-lo. Jesus, o próprio Jesus mostra isso. A Bíblia diz que um dia Jesus estava na sinagoga ensinando e pregando o evangelho. E a Bíblia diz, e o poder de Deus estava com ele naquele dia para curar. Para curar. Nem o próprio Senhor Jesus andava carregado de poder 24 horas, querido. Amém, amém. O que o Espírito Santo me lembra para me falar aqui, eu já tinha esquecido. E essa aqui é uma chave também. O que o Espírito Santo me lembra para que eu te falo aqui agora, nesse exato momento, é que pastor, ministros do Evangelho, você que está me ouvindo aí, você quando você for pregar a palavra, aprenda uma coisa, todos os cultos que você for ministrar, se você quiser ver a glória de Deus se manifestar naquele culto, você precisa entender no dia que você for ministrar, no dia que você for pregar, quando você assumir o altar, que o pastor passar o microfone para você, não comece pregando, não já inicie pregando a palavra. Sabe por quê? Porque ali, naquele culto, foi gerado vários níveis de unção. Naquele culto foi gerado vários tipos de intenções de coração. Ali naquele microfone não é só você que está pegando nele pela primeira vez. Ali já várias pessoas pegou naquele microfone. Ali teve pessoas com nível elevado de oração, na vida de oração que pegaram no microfone. Tem pessoas em pecado, tem pessoas que pegaram ali no microfone, que elas não têm vida com Deus, elas não conhecem o poder de Deus. E eles, então, de cada pessoa sai uma frequência. De cada pessoa é gerado um nível no ambiente. Por isso que o culto fica morto. Então, quando você pega o microfone, você precisa entender que você vai ter que agora gerar o ambiente. Como que você gera o ambiente? Eu vou passar as 3 chaves daqui a pouco. Para você poder gerar o ambiente propício para que a glória, para que o poder de Deus se manifeste naquele culto. É isso, queridos. Você precisa entender isso. Não é só pegar o microfone e você pregar. Não é você só pegar o microfone e já ir pregando, falando. Não. Você pode até sim fazer isso. Mas eu digo para você uma coisa sem resultado. Vai ter alguns sinais, alguma coisa aqui, outra ali, mas a glória de Deus, o poder de Deus que era para ser manifestado naquele culto não vai manifestar. Justamente por isso. Então você precisa entender isso. Nós, queridos, nós precisamos aprender, entender a glória de Deus, ela precisa ser chamada, ela precisa ser invocada. A nuvem, ela vai vir, mas a nuvem, ela precisa se carregar. Como ela se carrega? Através das 3 chaves que eu vou passar para você. Das 3 chaves que eu vou passar para você. Você tanto chama a nuvem, como você vai carregar ela com o poder de Deus. Você vai ficar assustado quando você vê. Quando você gerar um ambiente de glória, que é o próprio Espírito Santo, querido, você vai ficar assustado. Quando você vê várias pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, curas, milagres, prodígios acontecendo. Eu, querido, isso é porque eu não gravo, eu não filmo, mas tem algumas pessoas aqui na minha live, né? Nós estivemos agora ali na cidade de Combinado, Tocantins. Nós estivemos ali numa vigília. Eu quero passar para vocês aqui algo que aconteceu ali na noite que nós estivemos ali naquela vigília. Deus, como o Senhor já me ensinou como gerar a nuvem de glória, como fazer o ambiente, nós estávamos ali, foi passado para mim às 10 horas o microfone, para que eu ministrasse. E eu falei, Senhor, eu começo pregando, o que eu faço? Porque o ambiente estava normal ali o culto. E eu falei, Senhor, eu vou começar pregando. E naquele momento eu peguei o microfone e comecei ali pregando. Eu comecei a pregar, não, li o texto. E eu orei, fiz uma oração ali, chamando a presença de Deus. Mas parece que tinha uma barreira. Parece que tinha um impedimento para que a glória de Deus não vinsse. E ali eu insisti. Você vai ter que entender que você vai ter que insistir, né? Então o que acontece? Ali, naquele momento, começou a fluir a presença de Deus naquele ambiente. Mas, como era um propósito de Deus, como o povo estava muito disperso, nós estávamos assim,
num campo aberto e o povo estava disperso. Então Deus mandou uma chuva naquele momento e reuniu todo mundo agora, reuniu todo mundo na área que estava ali da fazenda ali, uma área, um lugar amplo ali, nós reunimos ali naquele lugar. E eu perguntei para Deus, falei, Senhor, mas logo agora que essa chuva veio, e Deus, o Espírito Santo me falou, é necessário, foi para um propósito, porque eu quero que você ministre o meu poder sobre a vida dos meus filhos. E se você fosse ministrar ali, eles não iam receber, estava todo mundo disperso. E assim aconteceu, queridos. Eu terminei a ministração, eu ia passar o microfone para o pastor, o Espírito Santo ele me levou a orar pelo povo. E ali nós vimos uma glória, uma presença tão poderosa, mas tão sobrenatural. Tantas pessoas batizadas com o Espírito Santo, as pessoas embriagadas no poder de Deus. A glória de Deus era intensa naquele lugar. Pessoas sendo renovadas, batizadas com o Espírito Santo. O poder de Deus caiu sobre aquele lugar de forma sobrenatural. Mas por quê? Porque o Senhor me ensinou a gerar as chaves. O Senhor me ensinou a gerar as chaves que vai trazer essa glória para o ambiente. E ali nós executamos a chave e a glória de Deus desceu. A glória de Deus desceu. Pessoas que há 20 anos, 10 anos, 15 anos, buscando o batismo com o Espírito Santo, foram selados, revertidos de poder. E a glória de Deus desceu naquele lugar. Ficamos ali uma semana, em Arraias. E ali a glória de Deus em cada culto, o poder de Deus descendo de forma sobrenatural. Mas é porque eu não gravo. Eu não sou de estar gravando, tirando foto para estar pondo nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, dificilmente até eu coloco vídeo lá. Mas se eu fosse gravar e mostrar para você as manifestações da glória de Deus, aonde nós vamos para a glória de Deus, a presença de Deus, o ambiente da glória, é muito forte, queridos. Vocês vão ver o quanto Deus opera. Mas é porque eu não filme, eu não sou de estar filmando para colocar no YouTube, para colocar na internet. Já fiz isso demais. Mas eu aprendi uma coisa, que quanto mais você se esconde, mais Deus faz você aparecer. Isso eu aprendi. Então não tem necessidade. Mas se nós filmássemos, se nós tirássemos foto, gravássemos das pessoas cheias do Espírito, embriagadas com o poder de Deus, você ia ver o quanto Deus faz e opera curas, milagres. Mas eu quero dizer para você, queridos, o que eu estou aqui para dizer para você nessa noite é o seguinte: Deus, Ele quer que todos os lugares, uma oração que você fizer no seu quarto, seja debaixo da presença, seja debaixo do poder de Deus, da autoridade de Deus, da virtude de Deus. A palavra que você pregar, que sair da sua boca, seja com poder, seja com autoridade, que venha trazer transformação, mudança na vida das pessoas que te escutam, das pessoas que te ouvem. Das pessoas que te escutam e te ouvem. Agora eu vou falar aqui umas coisas muito fortes da partir de agora para frente. Eu quero que você não se escandalize, porque eu vou falar umas coisas muito fortes aqui da agora para frente. Porque agora, da agora para frente, eu vou dar para vocês as 3 chaves, Porque eu já estou quase encerrando agora a live. Eu vou passar para vocês agora as 3 chaves. Se você quiser anotar aí num papel, você anota. Ou então, se não der para você anotar, depois você volta essa gravação e você pega essas 3 chaves. Mas eu vou passar agora as 3 chaves para você poder executar. E se você executar essas 3 chaves da maneira que eu vou te ensinar aqui, eu te garanto, eu falo para você uma coisa: você pode se preparar. A glória de Deus vai te visitar aonde você invocar a presença de Deus. Aonde você invocar a presença de Deus. Mas uma coisa que o Espírito Santo manda eu dizer para vocês aqui: não tente fazer isso na igreja. Faça isso no seu quarto. Treine isso no seu quarto. Antes de você ir ministrar na vida das pessoas. Antes de você ir para a igreja. Treine dentro do teu quarto. Treine dentro do teu quarto. Viu? Você quer tudo, as 3 chaves. É treinamento puro. Você vai ter que dedicar um tempo para executar essas 3 chaves. Mas não na igreja. Dentro do teu quarto. Porque quando você fica familiarizado com essas 3 chaves, você aprender a executar elas, você aprender a trabalhar com elas, você vai ver que quando você botar a planta dos seus pés na igreja, a nuvem de glória vai te acompanhar.
A presença do Senhor vai seguir você. Uma coisa que o Espírito Santo faz, me lembra aqui, e que eu quero falar para vocês, que era para me falar, eu já estava esquecendo, é que quando você recebe a unção, quando você recebe o poder de Deus sobre a tua vida, você passa a influenciar qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Eu quero falar para vocês aqui uma coisa, que eu vi isso acontecer. Eu estava em determinado lugar e ali o culto estava normal, simples, né? Não tinha nada acontecendo, estava ali as pessoas cantando louvor e até mesmo tudo desafinado, desanimado, né? E ali um homem de Deus, ele entrou naquele lugar, a glória de Deus, o ambiente mudou. E eu falei, Senhor, mas estava tudo normal. Por que aconteceu isso? Agora, de uma hora para outra, está todo mundo chorando, todo mundo ali sentindo a presença. E Deus falou, não é por causa da pessoa que está cantando, é por causa do meu servo que colocou a planta dos pés nesse lugar. Ele carrega a minha sensibilidade, a minha voz, não só a minha voz, mas a minha presença. E ele influenciou o ambiente, porque a minha glória, a minha presença o acompanha. Então, querido, quando você começar a fazer isso, a presença de Deus vai te acompanhar. Eu já vi isso acontecendo, não foi nenhuma nem duas vezes, não. Você vai chegar num lugar, o culto está morto. Mas quando você chegar ali, o ambiente vai mudar. O ambiente vai começar a mudar, as pessoas não vão nem entender. Vai pensar que é pela pessoa que está pregando, pela pessoa que está louvando, mas não é. É porque você carrega a unção e você colocou os pés ali e influenciou o ambiente daquele lugar. Meu Deus! Influenciou aquele lugar. E a glória de Deus te acompanha. E aquele lugar foi influenciado. Não por causa de você, mas por causa da glória, do poder de Deus que está sobre a tua vida. Então o ambiente é influenciado. Tudo muda. A atmosfera muda. O ambiente muda. Por causa da glória de Deus que está sobre a tua vida. Por causa da glória de Deus que está sobre a tua vida. Eu vou passar agora as 3 chaves. Se você puder anotar, você anota. Se você não puder, você vai voltar à gravação e pegar elas depois. Em nome de Jesus. Eu só vou tomar uma água aqui. Só vou beber uma água aqui e vou passar para vocês. Queridos, a primeira chave da noite, para que você possa trazer o ambiente de glória em qualquer lugar que você estiver. Escuta o que eu te falei. Não tente fazer isso dentro da igreja. Treine no teu quarto primeiro, para você poder ir passar para a igreja. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira chave da noite. Primeira chave. Constrangir o coração dele por meio do desejo da sua presença. Constrangir o coração do Senhor por meio do desejo da sua presença. Você vai ter que constrangir o coração dele. Você vai ter que constrangi-lo. Você vai ter que constrangir. A Bíblia nos conta uma história de Moisés. Moisés estava tirando o povo de Israel da terra do Egito. A Bíblia diz que Deus falou a Moisés, eu não vou mais no meio desse povo. Não vou. Esse povo é de dura cerviz, incircunciso, e eu não vou mais no meio desse povo. Eu vou enviar um anjo com vocês, Moisés. Um anjo vai guiar vocês a partir de agora. Moisés disse, Deus, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Moisés estava dizendo, Deus, eu sei que o anjo vai cuidar de nós. Eu sei que o anjo vai executar suas ordens. Eu sei que o anjo vai obedecer ao Senhor. Eu sei que o anjo vai fazer tudo que o Senhor mandar. Mas nós não queremos um anjo. Moisés disse, eu quero a tua presença. Ele disse, Deus, se a tua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. Não nos faça sair desse lugar. Ele constrangiu o coração de Deus, queridos. Ele disse, Deus, é a tua presença que eu preciso, Senhor. Eu não preciso de anjo, eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso, Senhor, de fama. O que eu mais tenho, o que eu mais zelo, o que eu mais procuro estar é na tua presença, Deus. Eu conheço a tua presença. Eu ando na sua presença, eu vivo na sua presença. Então, se o Senhor não for comigo, não nos faça sair desse lugar.
Então a primeira chave, querido, é você constrangir o coração de Deus. É você dizer: Deus, eu não posso viver sem a sua presença. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa, escuta o que eu vou te dizer. Não se engane com o que as pessoas dizem. Fala assim: olha, tem 2, 3 pessoas reunidas aqui, então agora Deus está no nosso meio. Mas você está vendo as pessoas mexendo no celular, as pessoas estão rindo, as pessoas estão conversando igual tagarela, as pessoas estão conversando uma com a outra, as pessoas estão até mesmo brincando, né? Querido, quando a presença do Senhor chegar, você vai dizer: meu Deus, Ele está aqui. Mas muitas das vezes não está sentindo nada, tá não, querido. Escuta o que eu vou te dizer para você: o Espírito Santo, ele não vem aonde ele é desejado. Ele vem aonde ele é honrado e respeitado. É ali que ele manifesta, é ali que ele vem, é ali que ele opera. O Espírito Santo, ele vem aonde ele é desejado, onde ele é honrado. Aliás, aonde ele é honrado e respeitado. Nós precisamos constranger o coração dele. Então a primeira chave que eu te dou nessa noite, querido, é você constranger o coração de Deus dentro do teu quarto de oração. Dizer: Deus, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno nem de estar vivo. Mas por favor, Senhor, vem com a tua presença. Vem com a tua glória neste lugar. Eu quero te conhecer. Eu quero viver para ti. Eu quero andar contigo. Ah, querido, ele vai vir, ele vai vir. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir, ele vai descer com a glória dele. Ele vai vir, vai encher aquele ambiente. E você vai ter dificuldade de ficar de pé por causa da doce presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus estava indo de caminho para Emaús. E ali ele encontra 2 discípulos indo para o caminho de Emaús. E a Bíblia diz que eles começam a dizer para Jesus, a falar para Jesus. E Jesus começa a dizer o que foi, o que está acontecendo. Ele diz: você não sabe, mataram Jesus. Nós pensávamos que ele era o Salvador, mas ele morreu. E eles começaram a falar para Jesus. E a Bíblia diz que quando eles chegaram ali, no caminho que ia para uma aldeia, Jesus, ele fez como se ele ia passar adiante. E a Bíblia diz que eles constrangiam o coração de Jesus. Eles disseram: Senhor, fica conosco. Senhor, já se faz tarde. Senhor, já está tarde, fica conosco. Pousa aqui conosco. Eles constrangiam Jesus, eles constrangiam o coração de Jesus para que Jesus decidisse ficar. Querido, nunca pense que você vai ter a presença de Deus só porque você quer ter. Você precisa constranger Deus e dizer: Deus, sem o Senhor eu não vivo, sem o Senhor eu não posso viver. Deus, se aqui nessa igreja ninguém quer o Senhor, eu te quero. Se ninguém aqui quer te sentir, eu te quero, Deus. Se ninguém aqui quer ter uma experiência com o Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor, eu quero. Eu preciso da sua presença. Faça como Moisés. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos subir desse lugar. Nós não vamos sair desse lugar. Então a primeira chave é você constranger o coração dele. É você dentro do seu quarto dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Vem ficar comigo. É você constranger o Senhor. É você chamar a atenção do Senhor. Buscar a Ele por amor, não por aquilo que Ele vai te dar. Não por aquilo que Ele vai te dar, querido, mas por amor à sua presença. Por desejá-lo. É isso. Aleluia, aleluia. Eu vou passar a segunda chave para você aqui. A segunda chave. Devemos nos render em adoração até que Ele chegue com a sua doce presença em nosso quarto, na igreja.
Enquanto ele não chegar, devemos continuar adorando. Enquanto ele não vir, devemos continuar glorificando e magnificando e exaltando o nome de Jesus. Enquanto ele não chegar, querido, nós devemos continuar glorificando a presença de Jesus, exaltando a Jesus. Por isso devemos dar-lhe tempo. O que eu quero dizer para você é que hoje, querido, as igrejas hoje, a maioria das igrejas está preocupada com o horário do culto. A maioria das igrejas, elas preenche o período que era para constranger o Espírito Santo por meio da adoração, por meio do louvor, da exaltação ao nome de Jesus. Eles preenchem com tanta oportunidade. E cada um, querido, que vai ali na frente fala uma coisa. Muitas pessoas, muitas das vezes, nem quer ir, fala, nem sabe o que está falando. E o tempo vai sendo roubado. E o Espírito Santo desejando vir. Mas aí quando passa para o pregador, que o pregador tenta trazer a presença do Espírito Santo, constranger o Espírito Santo para que ele venha no culto, já é a hora de passar o microfone, já é a hora de devolver o microfone, porque o horário já foi embora. Se nós não dermos tempo para o Espírito Santo, querido, através da adoração, através do quebrantamento, através do louvor, nós nunca vamos ver a glória de Deus se manifestar. Por isso que todos os lugares que eu prego, eu no mínimo, querido, tem que ser 10 a 15, a meia hora, somente exaltando Jesus, somente glorificando a Jesus, somente bendizendo a Jesus. E ali eu me rendo, eu dobro os meus joelhos, eu me prostro, eu coloco o meu rosto no chão, e eu digo: Espírito Santo, por favor, vem nesse culto. Por favor, vem nesse culto. Os teus filhos não estão aqui. Não é por causa de mim, eles vieram aqui para te ver. Eles vieram aqui para ser tocados por ti, tocados pelo teu poder, pela tua graça. E ali eu fico constrangindo o coração dele. E daqui a pouco é como se uma neblina muito fina e ao mesmo tempo muito forte, ela tomasse conta da igreja. E a glória de Deus vai se espalhando e a presença vai tomando conta. E as pessoas vão sendo tocadas. Daqui a pouco você vê pessoas chorando, pulando, gritando. E o poder de Deus começa a varrer todo lugar. Por causa da presença dele. Por causa da presença dele, por causa da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Por causa do poder do Espírito Santo. Então, a segunda chave, querido, devemos nos render em adoração a Ele, até que Ele chegue com sua doce presença. E enquanto Ele não chega, devemos continuar adorando e nos rendendo a Ele. Por isso devemos dar-lhe tempo para que Ele venha com a sua glória. O Espírito Santo, Ele não está num culto só porque você quer que Ele esteja. O Espírito Santo, querido, na realidade, muitas das vezes, de muitos cultos, Ele está distante, longe, Ele nem pisa o pé lá. A presença dEle nem passa lá perto. Porque só tem dogma, só religiosidade, só preceito de homens. Eles nem querem a presença do Espírito Santo. Eles nem querem a presença do Espírito Santo. Eles querem o homem. Eles querem o homem. Eles não querem o Espírito Santo. O Espírito Santo passa distante daquele lugar. Distante. E muitos estão dizendo: o Espírito Santo está aqui. Eles pensam que o Espírito Santo está ali. Nem ali ele está. Nem ali ele está. A terceira e a última chave da noite que eu quero passar para você aqui. Não devemos ter pressa para sair da sua presença.
Devemos insistir e persistir até que ele chegue, por meio da adoração e da rendição a ele. Quando ele chega, a igreja toda vai saber que ele chegou. Muitos vão chorar, outros vão profetizar, outros vão receber o batismo com fogo, outros vão ser curados e outros vão ficar leve, outros vão ficar quebrantados. E a palavra vai fluir com a simplicidade, sem esforço, sem gritaria, mas na simplicidade e na unção do Espírito Santo. Porque o ambiente está preparado. Então eu quero dizer para você a primeira chave aqui. A primeira chave é você constranger ele. A segunda chave é você o adorá-lo. E a terceira chave é você dar tempo para que ele venha. Tempo para que ele venha. Não entre dentro do seu quarto, querido, já querendo sair. Não entre dentro do seu quarto já contando o horário para sair. Já contando o tempo para sair no relógio. Não, não. Entre dentro do teu quarto com intenção de ficar. Eu vou ficar aqui até que o Espírito Santo venha. Eu vou ficar aqui até que a glória de Deus venha. Se você começar a executar essas três chaves aqui, no seu quarto, em particular, você vai ficar familiarizado com a presença de Deus. E por causa disso, vai ficar muito fácil ministrar na igreja. Muito fácil. Os cultos ficarão mais leves. A glória de Deus virá com muita rapidez. A glória de Deus se manifestará com muita rapidez. Todas as vezes que você ministrar, todas as vezes que você pregar, todas as vezes que você louvar, a glória de Deus virá. Pode ser no vale de osso seco, pode ser na igreja mais seca do mundo, aonde você ministrar, por você estar familiarizado com as chaves do relacionamento, da intimidade, do relacionamento com o Espírito Santo, e você executar essa chave no quarto, em particular, a glória de Deus virá, o poder de Deus virá, a presença dele virá, e tudo se tornará mais fácil. Tudo se tornará mais fácil. Mas você vai ter que treinar. Treine essas três chaves que eu te passei. Treine elas. Fique familiarizado com a presença, com o relacionamento, com a intimidade com o Espírito Santo. E se você conseguir ficar familiarizado com a presença dele, no quarto de oração, vai ficar fácil manifestar a glória dele na igreja. Vai ficar fácil ministrar na igreja, porque a presença dele vai te acompanhar. A presença dele vai vir aonde você estiver.